Em tempos de desafios econômicos, é comum que a população e os analistas busquem respostas para tentar entender as causas das enormes dificuldades enfrentadas pelo país. Dólar nas alturas, inflação sem dar trégua e taxa de juros em um patamar que inviabiliza a maioria dos investimentos. Todas as situações provocam um grande questionamento. Quem é o responsável pela atual situação do Brasil? Seria o presidente da República? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva ou o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto? Esse vídeo é uma resposta principalmente para o nosso inscrito Ivan Serrão, que nos fez essa pergunta em um dos nossos vídeos. Antes de buscar uma resposta definitiva, é fundamental entender as funções de cada um, nesse jogo de xadrez que é a economia nacional. Ao longo do vídeo de hoje, eu vou te ajudar a entender as diferenças entre o Poder Executivo e o Conselho Monetário Nacional, além de explicar as complexas dinâmicas que envolvem a condução da política econômica. As funções de Lula e de Campos Neto. Lula é o presidente da República e ele exerce a função de chefe do governo e chefe de Estado. O presidente Lula é o grande responsável por definir e implementar as políticas públicas que afetam a economia e a sociedade como um todo. Ele tem o poder de propor leis, sancionar ou vetar projetos, ao mesmo tempo que conduz a política fiscal do país. A política fiscal envolve as decisões sobre gastos públicos e a arrecadação de impostos. E o presidente Lula tem sido muito atuante nesses dois quesitos. Mesmo com o governo batendo recorde histórico de arrecadação, o presidente não conseguiu conter o rombo nas contas públicas, gerando um déficit superior a 105 bilhões de reais em 2024, de janeiro a setembro. Mas além de controlar as contas públicas do governo federal, o presidente pode influenciar a economia por meio de investimentos em infraestrutura, programas sociais e políticas de incentivo ao setor privado. Já a presidência do Banco Central, que nos últimos 4 anos foi ocupada por Roberto Campos Neto, tem como função principal garantir a estabilidade do poder de compra da moeda nacional, garantindo um sistema financeiro sólido e eficiente. O presidente do Banco Central, juntamente com sua equipe, é responsável pela política monetária, que inclui o controle da inflação por meio da definição da taxa de juros Selic e a regulação do sistema bancário. O Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo do sistema financeiro nacional, responsável pela formulação das diretrizes da política monetária, da política de crédito e de câmbio. O presidente do Banco Central é um dos membros do Conselho Monetário Nacional. Diferenças entre o Poder Executivo e o Conselho Monetário Nacional. O Poder Executivo, liderado pelo presidente da República, tem como foco principal o crescimento econômico e o bem-estar social. Suas políticas, muitas vezes, visam impulsionar o consumo, gerar empregos e promover o desenvolvimento. Em contrapartida, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central atuam com o objetivo de manter a inflação sob controle e garantir a estabilidade financeira, o que pode exigir medidas impopulares, como o aumento da taxa de juros. Veja que, normalmente, o trabalho do Conselho Monetário Nacional é reativo, ou seja, se as coisas estão indo bem, as reações do Conselho Monetário Nacional tendem a ser mais alinhadas com o governo executivo. Já quando as coisas vão indo mal, para proteger o cenário econômico de uma situação ainda pior, o Conselho precisa agir para tentar evitar que as coisas continuem a sair dos trilhos. Mas é evidente a característica reativa das decisões do Conselho. E é justamente por essa divisão de responsabilidades que, normalmente, há tensão entre o Poder Executivo e o Conselho Monetário. Por um lado, o governo busca estimular a economia, e, em alguns casos, pode acabar gastando demais para tentar atingir seus objetivos. Por outro lado, o Banco Central normalmente enxerga a necessidade de restringir a liquidez para evitar a inflação. Essa dinâmica acaba gerando a imagem de que os dois órgãos estão em conflito, mesmo quando ambos têm o mesmo objetivo, a prosperidade do país. Ao longo de praticamente todo o seu mandato, o presidente Lula tem utilizado o presidente do Banco Central como bode expiatório para desviar a atenção de críticas à sua administração. Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante: é o comportamento do Banco Central. Isso ocorre porque a política monetária, ao controlar a inflação por meio da alta dos juros, pode inibir o crescimento econômico no curto prazo. Assim, é conveniente para o presidente responsabilizar o Banco Central pelos efeitos adversos das altas taxas de juros, como o aumento do custo do crédito e a desaceleração da economia. Esse jogo de responsabilidades é facilitado pela natureza técnica das decisões do Banco Central. Decisões técnicas não costumam buscar agradar a população.
Por isso, o povo pode não entender completamente como a política monetária funciona, o que torna mais fácil para o governo centralizar a culpa em um órgão que tem menos holofotes. A questão, portanto, não é simplesmente atribuir a responsabilidade da situação econômica a Lula ou a Campos Neto, mas entender como as políticas fiscais e monetárias interagem e como as decisões de ambos impactam a economia de maneiras diferentes. É importante refletir sobre o papel que ambos desempenham e considerar que o desenvolvimento econômico de um país é resultado de múltiplos fatores, incluindo políticas internas e condições externas. Mas agora eu quero te fazer refletir sobre um novo ponto de vista. Será que colocar o Banco Central como vilão não é uma excelente estratégia por parte do presidente em exercício? Imagine se por um momento o Conselho Monetário Nacional seguisse os desejos do presidente da República e os problemas econômicos continuassem. Se isso acontecesse, acabaria devolvendo a responsabilidade para o presidente da República. Para mim, é nítido que quanto mais o Conselho Monetário Nacional tomar decisões impopulares, mais confortável fica a situação do presidente da República. Afinal, normalmente, tudo que o presidente Lula quer é ter alguém para culpar pela ineficiência de suas decisões e mascarar a sua incompetência. Apesar do presidente insistir em assumir essa postura de conflito com o Banco Central, é essencial que a sociedade entenda a importância de uma política monetária independente. Isso é fundamental para a estabilidade de longo prazo da economia do nosso país. É nítido que o caminho para o crescimento sustentável do Brasil passa pela cooperação entre o Poder Executivo e o Banco Central, além da conscientização do povo de que ambos, com suas funções distintas, devem trabalhar juntos em prol do interesse nacional.